Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho e está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está minha colega Gisele Dalpiaz e a gente começa falando sobre a audiência pública da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, que começa daqui a pouquinho, às 14 horas, aqui no plenário. Qual é a expectativa para hoje à tarde, Gi? Exatamente, Delana, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa, também pelo nosso canal no YouTube. Expectativa muito grande para esse debate, né? O primeiro debate aberto com as entidades dos setores que representam os funcionários dos servidores públicos de Santa Catarina. O debate vai começar daqui a pouquinho, a partir da 1h30 da tarde. Nesse momento já há uma movimentação aqui na Assembleia Legislativa, né? Alguns deputados já estão descendo. Também há a participação de assessores de imprensa, tem esse espaço nesse lado de cá reservado para os profissionais da imprensa, assessores de imprensa, né, dos deputados. Também teremos a movimentação já das entidades que vão fazer o uso da palavra, né? As entidades estão posicionadas do lado de cá para acompanhar essa discussão e para participar, né, desse momento tão importante quando serão discutidos os principais pontos da reforma da Previdência. Qual é a expectativa, né? Como é que deve ocorrer essa audiência da tarde de hoje, Gi? Então, a gente tem um roteiro já prévio, né, construído pelas comissões permanentes que vão tratar dessa pauta aqui no Legislativo, que são a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e também de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, a audiência pública começa às 1h30 da tarde, né? No primeiro momento, haverá apresentação da proposta, né, pelo presidente do IPREV. Em seguida, haverá uma participação do representante do Tribunal de Justiça, para daí, então, as entidades que foram cadastradas previamente, que se inscreveram previamente no e-mail aqui da Assembleia Legislativa, vão ter a oportunidade também de fazer o uso da palavra. E depois da manifestação dessas entidades, é que os deputados também vão poder se manifestar. A expectativa é de que essa audiência pública se arraste durante toda a tarde, né? Encerre por volta de 18 horas, 18h30. E a gente tem também vamos falar um pouco sobre a reforma, né, Gisele? Ela chegou aqui no final de junho e tem toda uma tramitação pela frente, né? Tem várias etapas, inclusive para a apresentação de emendas por parte dos deputados que devem acontecer até essa semana, ainda na quinta-feira, né? O que mais que a gente pode falar das etapas da tramitação dessa reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que esse projeto foi encaminhado para cá pelo Governo do Estado ainda no final do mês de junho, né? Isso mesmo. No final de junho, o secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa e ele apresentou previamente a proposta da reforma da Previdência aos líderes de bancada, né? Todos os líderes tiveram a oportunidade de apreciar essa proposta antes mesmo que ela desse entrada oficialmente aqui no Parlamento Catarinense. Aí sim, depois, no início de julho, a proposta foi protocolada oficialmente aqui no Poder Legislativo e então o primeiro passo da tramitação foi a admissibilidade das duas propostas, né, pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora, para dar agilidade nesse processo de tramitação, toda essa deliberação, toda a análise da proposta, que é tanto uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, vai ser feito em conjunto com as 3 comissões permanentes que analisam o projeto, com o objetivo de garantir a celeridade na tramitação. Então, são 3 comissões, né? Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público. Exatamente. E aí, dentro desse calendário, a gente até tem uma arte que a gente separou com o cronograma da tramitação, né? Com todos os passos da tramitação, tanto da proposta de emenda à Constituição, quanto do projeto de lei complementar. Haverá, então, essa audiência pública de agora, né? E a partir dessa audiência pública é que os deputados vão poder apresentar as emendas, que são as sugestões, né, de alterações ao texto, né? À medida do que for apresentado aqui pelas entidades, do que for reivindicado pelas entidades. Então, a gente tem essa audiência pública de hoje à tarde. No dia 22 de julho é o prazo máximo para apresentação de emendas e para as manifestações e respostas de diligências. Diligências são aqueles pedidos da manifestação para outras entidades, para outros órgãos, né, que é muito comum na tramitação das propostas. E então, no dia 22 de julho, deve ser o prazo final para apresentação tanto das emendas pelos parlamentares quanto das manifestações e diligências.
No dia 28 de julho, então, previsão de apresentação do relatório preliminar da reforma, e aí sim, no dia 3 de agosto, o relatório conclusivo, e a votação no plenário da Casa prevista, então, para o dia 4 de agosto, início de agosto, dia 4, aqui no plenário, a votação da PEC e do PLC. Então, é importante destacar também que o dia de hoje, com essa audiência pública, ouvindo todas as entidades, dos servidores públicos, né, vão poder se manifestar, falar o que estão achando desse projeto, apontar o que está satisfatório, o que poderia ser mudado. É um momento importante também que vai ser bastante acompanhado pelos deputados, né? Exatamente, tanto é que por isso que houve uma mudança no calendário de tramitação da proposta, né? E o calendário inicial previa que os deputados apresentassem as emendas até o dia de hoje para depois realizar audiência pública. Então houve essa inversão no calendário para permitir que as sugestões que serão apresentadas pelos deputados sejam apresentadas somente após a realização dessa audiência, que é quando todas as entidades, então, representativas vão poder dar a sua opinião, né, e poder falar dos principais pontos aí que as entidades reivindicam, né, nesse dia. Inclusive, a inscrição para as entidades falarem nessa audiência pública foi feita via e-mail e ocorreu uma grande procura, né, Gisele? Exatamente. Muitas entidades participaram, né, e aí os deputados usaram como critério, então, para a manifestação aqui, as entidades que têm atuação no âmbito estadual, né, uma maneira de filtrar e de permitir que todos tenham oportunidade de se manifestar, mas ao mesmo tempo garantir que seja um debate, né, produtivo, objetivo, com a manifestação de todas as partes, mas também garantindo que haja uma celeridade, né, nessa discussão. Inclusive, com a pandemia do coronavírus, tem algumas restrições para a entrada de público aqui na Assembleia Legislativa, mas o Parlamento a Assembleia Legislativa montou toda uma estrutura, né, para que o pessoal possa acompanhar ao vivo essa audiência pública. Inclusive, vamos ver se a gente consegue falar com o nosso colega Rony Ramos, que está no hall da Assembleia Legislativa, para ver se ele consegue mostrar para a gente como que está a movimentação no hall da Assembleia. Rony, você está nos escutando, Rony? Olá, Deluana, Gi, tudo bem? Você que nos acompanha. Estou aqui no hall de entrada acompanhando um pouco a movimentação. Ao meu fundo, a gente tem uma equipe que faz aí a seleção das pessoas que vão adentrar o plenário, né, para participar da audiência pública que já tiveram o pré-cadastro. A gente vai ter uma transmissão também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa no nosso canal do YouTube. A gente vai ter um story, né, lá no Instagram, também lá no Facebook da Assembleia. É bem fácil, você vai arrastar para ter acesso à transmissão direta no canal do YouTube. Também a gente vai ter esse mesmo esquema lá no nosso Twitter, no @AssembleiaSC pelo Twitter. A gente também vai ter uma postagem com um link para clicar e acompanhar. Lá dentro do YouTube, a gente tem ativo o chat, né, onde também as pessoas costumam participar, dar a sua opinião à medida que a audiência pública vai acontecendo. Eu vou chegar aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa, a gente passou pelo hall, agora está chegando aqui fora, no Parlamento, onde a gente já tem presença de pessoal vindo aí de várias entidades do Estado, né, com representação popular. Então, aqui esse é o panorama aqui de instantes antes da gente começar a audiência pública e a gente já nota aí uma movimentação maior de servidores e de representantes desses servidores. Acompanhe conosco em todas as frentes, em todos os canais de comunicação das redes sociais da Assembleia Legislativa. É só conferir lá nos stories, arrastar para poder acompanhar. E depois, né, o pós-audiência pública, a gente também vai ter a cobertura não só no site da Assembleia Legislativa, a agência de notícias, a rádio e também a TVAL, como a gente vai estar lá também nas redes sociais da Assembleia. Eu vou voltando com vocês aí, meninas, convidando todos a acompanhar essa audiência pública sobre a reforma da Previdência. Obrigada, Rony. O Rony mostrando, então, a movimentação no hall da Assembleia Legislativa, a movimentação dos profissionais de imprensa que vão fazer a cobertura da audiência pública, que começa, lembrando, logo mais, a partir da 1h30, e também a movimentação do lado externo da Assembleia Legislativa, com a participação de diversos representantes das entidades, das categorias que serão afetadas
pela reforma da Previdência, né? E nós vamos agora ao plenário, onde será realizada a discussão, né? Logo aqui atrás, a jornalista Suelen Costa está posicionada e já está com 2 presidentes de comissões, deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho, e deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, 2 das comissões que vão conduzir esse debate na tarde de hoje. Com você, Suelen. Exatamente, Gisele. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Deluana. Eu estou aqui, comigo já está aqui, como a Gisele falou, o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa, deputado Volney Weber. Boa tarde, deputado. Há uma expectativa positiva em torno da discussão que vai acontecer daqui a pouco aqui, que trata da reforma da Previdência dos servidores de Santa Catarina, né, deputado? Sim, boa tarde, Sueli. Com certeza, né, às 13h30 se dará início a um debate, né, uma conversação, né, onde nós estamos aqui com a expectativa de encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio, momento assim, que aguardamos também ter muito êxito e muito sucesso na tarde de hoje, nos trabalhos da tarde de hoje, e que com certeza, né, através desse trabalho do dia de hoje, nós vamos ter aqui a oportunidade de buscar informações, sugestões, tanto dos servidores quanto dos poderes, para aí sim construirmos a ferramenta muito importante para Santa Catarina e para todos os nossos colaboradores do Estado, fazendo com que tenhamos um Estado com uma saúde financeira garantida, e essa reforma é importante para isso. Deputado, o cronograma que já está previsto deve ser respeitado, assim, tudo indica que sim. Sim, com certeza, né? A partir das 13h30, então, a abertura, essa comissão, aliás, essa audiência pública vai ser administrada pelos 3 presidentes, né? Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e também Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, logo, numa sequência, então, se dará a abertura dos trabalhos, junto da fala, né, teremos a fala inicial, primeiramente do IPREV, né, onde fará a demonstração da proposta. Posteriormente, os poderes vão fazer a fala também, que seria o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Posteriormente, as associações, os sindicatos, primeiramente, né, representando os colaboradores e servidores do nosso Estado, e posteriormente as associações, né, da sociedade civil. Aí eu falo, por exemplo, a FEComércio, a Fiesc, a Facisca, as nossas federações, né? Então, logo, numa sequência, teremos aí a fala dos deputados, né, por bloco, né, ou por bancada, e também os deputados que fazem a composição das 3 comissões, né, os membros das comissões, para darem a sua fala também, a sua contribuição, e aí então logo no final buscar o encerramento com um grande resultado positivo. Deputado Volney Weber já vai se posicionar aqui na mesa do plenário da Assembleia Legislativa. Já existe toda uma movimentação em torno dessa audiência pública que vai ser transmitida ao vivo aqui pela TVO e pelo YouTube. E agora eu vou ouvir o deputado estadual Marcos Vieira. Deputado Weber, muito obrigada. Obrigado. Eu vou ouvir. Tudo bem? Boa tarde, deputado Marcos, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, existe uma expectativa também em torno das emendas, né? Muito se fala no jornalismo, na imprensa, enfim, até no bastidor do servidor público, das emendas. O que pode ser feito dentro desse pacote que foi enviado pelo Executivo? Lembrando que se trata de um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição, né, deputado Marcos? Obrigada pela sua presença. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVO. E dizer que realmente aqui na Assembleia aportou 2 importantes projetos. O primeiro deles é o projeto de emenda à Constituição de Santa Catarina e o segundo é o projeto de lei complementar, que trata da previdência dos servidores públicos de Santa Catarina. Não temos nada a tratar sobre previdência municipal de servidores públicos e nem tampouco também dos trabalhadores de uma forma geral em Santa Catarina. É restrito a servidor público estadual de Santa Catarina. E essa proposta está tramitando já aqui na casa, e aí chegou-se à conclusão de que devêssemos tratar essa questão de forma conjunta nas 3 comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e também a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E essas 3 comissões, então, formularam um cronograma de tramitação, levaram ao conhecimento do senhor presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal, e ele trouxe ao conhecimento do plenário que referendou. Então, estamos no cronograma. E hoje, dia 19, um dia muito importante.
importante, pois resolvemos fazer a mais importante audiência pública, ouvindo todas as categorias que representam todos os servidores públicos de Santa Catarina. Inclusive, uma novidade, também incluímos no rol das manifestações a serem feitas entidades que representam a sociedade civil de Santa Catarina, Fiesc, FCDL, FEComércio, FACISC e outras tantas entidades, bem como também a própria CUT será ouvida aqui, o SINT, o Sintesp, todas essas manifestações serão feitas aqui no plenário da Casa. Não tenho dúvida de que realmente é um momento muito importante que estamos vivendo, né? E nós, nesse calendário, temos ainda até o dia 22 para recebermos a emenda de ordem dos senhores deputados. A entidade não tem, regimentalmente, capacidade de fazer emenda, mas pode sugerir aos deputados que façam as emendas. E os deputados têm até o dia 22. Após o dia 22, nós vamos, no dia 28, os 3 presidentes apresentar o relatório preliminar para dar vista coletiva a todos os senhores deputados e no dia 4 de outubro, ou seja, no dia 4 de agosto, trazemos para o plenário desta Casa, se aprova ou não a reforma, conforme o relatório conclusivo dos 3 deputados, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do presidente da Comissão de Finanças e do presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Deputado Marcos Vieira, o senhor, como presidente da Comissão de Finanças e Tributação e como a maioria dos deputados na Casa, já tem conhecimento do teor, né, desse projeto de lei e dessa proposta de emenda à Constituição. Um ponto que as pessoas vêm discutindo bastante é a questão da mudança daquele mínimo que a pessoa que ganha um pouco menos vai ter que pagar, isso vai ter que contribuir, digamos assim, né, deputado? Nós estamos conversando com o governo, né? Foram diversas reuniões, também estamos conversando com as entidades que representam. Alguns pontos o governo não cede de jeito nenhum, como, por exemplo, a contribuição a partir de um salário mínimo. Mas o governo é possível, né, que aceite conversar sobre a contribuição extraordinária, a comissão extra-teto. Também o governo pode ser que converse, que aceite conversar, no pedágio de quem está prestes a se aposentar e não cumprir um longo tempo, um pedágio menor. Então, tudo isso nós estamos conversando. Ainda temos tempo para conversar. O parlamento é falar, é conversar, é acordar. É nesta Casa que será feito o acordo final da Previdência de Santa Catarina. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença, deputado Marcos Vieira. Uma boa tarde, um bom trabalho. Daqui a pouco começa ao vivo, o deputado já vai se posicionar. Ele, juntamente com o deputado Milton Obres, o deputado Volney Weber, vão presidir essa audiência pública. E a gente já está recebendo aqui no plenário também o presidente do INPREV, né, que é o instituto responsável aí pela previdência dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Nós estamos ao vivo pelo canal da TVL e pelo YouTube, para os servidores, para o servidor público que é diretamente afetado. Se o senhor pudesse resumir esse projeto de lei, quais são as principais mudanças que serão apreciadas e de forma ou outra ajustadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa ao tramitar dentro do Parlamento Catarinense? Bem, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. A reforma da Previdência, ela vem ao encontro de tentar buscar a sustentabilidade do sistema no longo prazo. Então, alguns ajustes nas regras serão necessários para que a gente tenha um maior equilíbrio nas contas e nas finanças públicas. Então, são regras aí que já amplamente divulgadas pela Emenda Constitucional 103 e que está no PLC. Lógico que ainda está em construção, há necessidade de ouvir ainda mais categorias, mas eu acho que o bom termo chegaremos a um bom termo ao final do processo. O senhor acredita que a principal mudança se trata na questão daquela colaboração, daquela contribuição do servidor que ganha um salário mínimo e pouco? Esse ponto o senhor acha que ainda há de ser discutido, uma vez que, como o senhor falou, saiu na imprensa e já há algumas dúvidas sobre isso? Sim, há vários pontos. Tivemos aí em torno de 50 demandas vindo das categorias e dentro delas a gente avaliou tudo que estava dentro de um perímetro que pudesse ser flexibilizado. E continuamos ainda à disposição, ouvindo, para que, obviamente, a gente chegue nesse bom termo. Tem algumas situações que são muito importantes, que é o caso da redução da isenção para um salário mínimo, que dá o maior resultado possível, e há uma situação de desconforto na alíquota extraordinária, mas é uma alíquota também que é financeira, essa traz recursos no curto prazo, que seria importante, mas, como eu disse, isso ainda estamos discutindo e o parlamento aqui é o veículo adequado. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. O presidente do INPREV, o Instituto dos Servidores da Previdência dos Servidores de Santa Catarina, obrigada. Um bom trabalho para vocês aí na tramitação e na construção desse projeto, né, que afeta tantos catarinenses. Certo, muito obrigado, uma boa tarde. E a gente vai receber agora aqui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado estadual Milton Obres, do PSD. Ele está aqui conversando com o deputado estadual João Amin e a gente vai conversar com ele que
A reunião, a audiência pública já está para começar e a gente já está organizando aqui o plenário da Assembleia para que a audiência pública seja transmitida e você pode acompanhar de casa. Antes da gente iniciar, presidente, obrigada pela sua presença, deputado Milton Obos. Há uma expectativa grande da participação de servidores e de entidades. Na sua opinião, esse projeto, ele ainda vai ser construído? Ele vai sofrer algumas alterações? Já existe alguma visão sobre isso, alguma intenção nesse sentido? Bom, hoje é um dia para nós ouvirmos os representantes, principalmente dos servidores. Nós conhecemos muitas das suas demandas, algumas coisas do projeto original que não tem muita margem de manobra, nós avançamos com o governo, né? Algumas poucas flexibilizações que são possíveis, que vêm de interesse ao anseio dos servidores. E hoje a gente vai ouvir segmento por segmento, depois vamos reunir as comissões novamente, vamos trocar ideias com o governo, vamos ter grandeza de valor de cada uma das possíveis medidas, porque a reforma ela tem que atender um objetivo, que é diminuir o nosso déficit, porque senão o Estado não suportará e quem pagará isso no futuro são os próprios servidores que não terão aposentadoria, né? Então nós temos que ser muito responsáveis nessa hora, mas hoje é o dia para nós ouvirmos, para todos os deputados poderem formar juízo de valor e fazermos uma reforma que atenda aos anseios dos catarinenses principalmente. Tá certo, então obrigada, deputado Milton Obos, bom trabalho para vocês aqui. A gente percebe que o Tribunal de Justiça, o próprio Poder Executivo, na presença do secretário de Estado da Casa Civil, já estão presentes, já estão se posicionando para receber aí todas as dúvidas, enfim, os anseios das categorias e também das entidades civis e entidades organizadas dos servidores públicos de Santa Catarina. Nós estamos ao vivo no Conecta e eu volto agora com a Gisele da UPIAS. Oi, Sueli, então muito obrigada. Entrevistou aí os presidentes das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, também de Trabalho, Administração e Serviço Público e ainda o presidente do IPREV. E agora vamos reforçar então como é que vai ser a audiência pública de hoje à tarde, Gi. Como é que vai ser esse calendário, como é que vai acontecer essa audiência? Então, Deluana, a audiência pública já está prestes a começar. Nesse primeiro momento, nos primeiros 15 minutos da audiência, será feita, então, a apresentação da reforma da Previdência pelo presidente do IPREV. Em seguida, 10 minutos de manifestação do Tribunal de Justiça. E aí, então, abre-se a palavra para os representantes das entidades, representantes que se inscreveram previamente para participar e fazer uso da palavra. Essas manifestações das entidades devem durar cerca de 3 horas. Aí, então, após a manifestação das entidades, os deputados terão uso da palavra também por 35 minutos. A expectativa é de que a audiência se arraste até 6, 6h30 da tarde. Obrigada, Gisele. Então já vai começar essa audiência pública dentro de poucos minutos. Lembrando que a transmissão é feita ao vivo aqui pela TVAL e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no Assembleia SC. Uma boa tarde para todos vocês.